Fala, meus amigos, e aí, como vocês estão? Tudo certo? Aqui é o Rafael trazendo mais um vídeo para vocês. Eu tô gravando debaixo de chuva, tá caindo um temporal aqui no Rio de Janeiro. Se vocês estiverem ouvindo aí algum barulho de chuva, de trovão, me perdoa. Eu não vou deixar de gravar vídeo por causa da chuva, beleza? Olha, explicando aí para vocês, no dia 11 eu vou trazer esses 5 jogos, vou começar a trabalhar às 15 horas e o último jogo vai ser às 19 horas. E para deixar claro aí para vocês uma questão do dia 10, tá? Tivemos um red aí no jogo do Bodo e um green até o momento no jogo do Manchester versus Lyon. Então estamos aí no 0-0. O importante é ter uma taxa de win rate versus a média de ODD. Vou dar um exemplo aqui rápido. Se você tiver 10 apostas, 8 greens e 2 reds com ADD 1 e 20, não vai cobrir os reds que você teve. Agora, se você tiver, por exemplo, né, 3 apostas, 2 greens e 1 red numa ADD 1 e 80, você consegue ser lucrativo no dia. E é exatamente isso que vai acontecer hoje. É possível que aconteça, né? Um red no jogo do Bodo, um green no jogo do Manchester e também tem aí um jogo em aberto que é o do Colo-Colo versus o Fortaleza. Eu utilizei 2 unidades aí nessa aposta, vamos ver se vai dar o green, tá? Então, aqui no meu canal eu trabalho com a maior transparência possível, não tem para que esconder head, não tem para que falar dos greens que eu tive aqui. Tive green aí no jogo do Flamengo, na supercotação que eu mandei lá no Telegram, não comentei aqui. Tiveram outros greens aí que a galera pegou aí, eu não compartilhei aqui, então não adianta falar só dos heads, mas também é bom falar de só green, né? Senão a galera acha que é só head. Valeu? Então sempre tenha em mente isso. Não adianta você ter muitos greens se a ODD é 1,10, 1,20, 1,30, entendeu? A taxa de win rate tem que ser comparada à média da ODD. Se tu tem uma média aí de ODD aí 1,70 e 1,80, tá beleza. E vamos sempre usar a gestão da banca, nunca utilize todo o seu dinheiro numa jogada só, beleza? Lembrando que aqui no YouTube eu passo as apostas que eu faço, ninguém é obrigado a seguir as apostas, mas eu garanto que eu levo a sério, são as apostas que eu faço na minha banca, eu uso gestão de banca e stake level, tá? O que é stake level? Tem jogos que eu utilizo uma unidade e meia, 2, 3 e até 5 unidades, tá? Isso é quando eu estou muito confiante numa aposta, eu aumento aí a quantidade de unidades em uma aposta só, beleza? Então, só para deixar claro isso aí, tá? Qualquer coisa vocês podem me mandar mensagem, podem me criticar, podem me elogiar, mas eu nunca vou mentir aqui no meu canal, beleza? Eu sempre vou mostrar tanto a parte boa, tanto a parte ruim, beleza? Então vamos lá, eu vou explicar para vocês aí, vou trazer argumentos e vou justificar as minhas apostas que eu vou fazer aí no dia 11, tá? E no sábado, o vídeo de amanhã, que vai ser para sábado, eu vou mandar aí uma super cotação e um super bilhete e vou deixar também no meu Telegram os greens que eu tive nessa tática, beleza? Então fica comigo, depois faz um acesso lá no meu Instagram, eu vou compartilhar os 3 bilhetes que eu fiz na aposta múltipla de longo prazo de super favoritos, tá? Então fica aí comigo, assiste também o vídeo de amanhã para você entender como é que vai funcionar isso. Bom, vamos lá. Eu vou começar a trabalhar aí no jogo do Rhodes versus Caen. Vou falar um pouco do Rhodes para vocês entenderem o que está acontecendo, tá? O Rhodes, ele está a 1 ponto acima da zona do rebaixamento e por isso ele está com uma necessidade de vitória absurda, tá? Nos últimos 3 confrontos diretos, ele não perdeu para o Caen, tá? Ganhou todas as oportunidades que ele jogou contra o Caen e em 2 fez 6 ou mais escanteios, tá? No último jogo contra o Martigues, o 16º colocado, né, que está lá embaixo também, ele fez aí os 5 escanteios. E dos últimos 9 jogos, em 6, ele fez 5 ou mais escanteios, tá? A média do Rhodes em casa é muito forte, é de 7,2 escanteios marcados por jogo, e ele tem uma média aí de 3 escanteios feitos no HT, tá? Apesar do Rhodes ser um time da parte de baixo da tabela, em casa ele consegue ser efetivo nos chutes à baliza com média de 5,5 e 61 ataques perigosos por jogo. Então eu gostei bastante aqui dos números do Rhodes. Quem me assiste no meu,
Quem assiste no meu canal há muito tempo já pegou green aí no Rodas comigo, tá? É uma equipe que eu já estou acostumado a fazer aposta. E falando um pouco sobre o Caim, tá? O Caim está afundado na lanterna do campeonato, tá? Dos últimos 9 jogos, eles tiveram 8 derrotas e uma única vitória. E a vitória que ele teve é justamente contra o adversário que está acima dele, tá? A média de escanteios cedidos do HT, HT significa half time, primeiro tempo, o Caim ele tem uma média aí de 3,5 escanteios concedidos. Eles concedem muitos escanteios, tá? E 5,6 escanteios concedidos no total quando joga fora de casa, tá? Olha, o que vai acontecer aí? A minha aposta vai ser a seguinte, eu vou utilizar meia unidade pré-live aqui no Rodas para ele marcar os 5 primeiros escanteios da partida, tá vendo? Tá vendo aí? E a outra metade eu vou marcar também a mesma aposta, só que quando chegar a 1,90 a 2, eu vou utilizar aí mais meia unidade, tá? Então eu vou utilizar somente uma unidade, só que eu vou utilizar meia unidade aqui no Rodas primeiro a marcar 1,66. Depois, quando chegar a 1,90 ou 2, eu vou utilizar mais meia unidade da minha banca, tá? É isso que eu vou fazer, beleza? Qual é o risco, Rafael, dessa aposta? Todo jogo, todo vídeo eu vou falar sobre o risco. Qual é o risco? O risco é o Rodas ganhar o placar, abrir o placar logo no início, mas caso ele abra, ele tem a chance de fazer o Race 5 escanteios, porque nas duas únicas vezes que isso aconteceu, ele também fez o Race 5, tá? O Caim não faz muito gol no HT e o jogo tem uma tendência a under. O que é under? Significa menos. Ou seja, a partida ela tem uma tendência a ter menos gols. Isso favorece quem vai fazer a aposta no escanteio. Então o risco é esse aí, beleza? Indo aí para a Ligue 1, né? A Ligue 1 da França, eu vou fazer uma aposta no Lens. Quem me acompanha aí no canal já pegou um criar aposta aí no Lens. Tem lá esse green lá no meu Instagram, tá? Eu mandei uma aposta do Lens e o Lens é um dos meus times favoritos para fazer aposta aí na Ligue 1 da França, tá? Esse jogo vai começar às 15h45 da tarde. O que vai acontecer aqui? De todos os últimos 9 jogos, os últimos 9 jogos do Lens, ele marcou o Race 5, exceto em um único jogo, tá? Mesmo ele quando ganha o HT ou ele abre o placar, ele continua marcando escanteio, tá? Principalmente contra adversários frágeis, que é o caso aí do seu adversário, que é o Reims, tá? O Lens ele possui uma média aí de 6,5 escanteios cobrados e somente no HT ele possui uma média de 3,7 escanteios cobrados. É muito forte. Da outra vez, o Lens ele marcou o Race 5 no HT, tá? É muito alta para uma Ligue 1 da França. O Lens ele não possui uma média tão alta de chutes, porém de ataques perigosos ele chega a 64. Tá? O que é ataque perigoso? É quando o time ele chega próximo à grande área tantas vezes, entendeu? Então o Lens, todo jogo ele tem uma média de chegar a 64 vezes próximo à grande área do adversário. Eu acho uma boa quantidade, você acha? Então, pelas estatísticas, eu também faço análise do tempo dos gols, tá? Isso é muito importante para a gente entender quando é que a equipe ela pode marcar um gol. O Lens ele demora a marcar o gol. No último jogo ele marcou o gol aos 45 do segundo tempo e os escanteios ele já tinha feito no primeiro tempo, entendeu? Falando um pouco sobre o Reims, ele é o 16º colocado da liga, ele perde muito o HT, perdão, e concede muitos escanteios também, tá? A média de escanteios concedidas do Reims no HT é 3 e no total é 6, tá? O que eu vou fazer aqui nessa aposta? O Lens, ele não é ofensivo nos primeiros 10 minutos, ele sempre é devagar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou esperar valorizar o Race 5 do Lens, tá? Aqui, ó, Race 5 do Lens tá pagando 1,53, não é uma odd legal de se entrar, tá? Mas, né, eu vou esperar aí chegar aos 10 minutos do primeiro tempo, aí o Lens ele tem uma taxa absurda de fazer escanteios entre 10 e 20 minutos, tá? Então, quando chegar nessa minutagem, eu vou entrar e também vou compartilhar lá no Telegram. Então, se você quiser entrar comigo, se você ainda não está confiante no meu trabalho,
faz o acesso e acompanha, tá? Não precisa fazer a aposta. Vai aprendendo, vai pegando confiança e o dia que você estiver confortável, você aposta junto comigo, tá? Então eu vou utilizar aí 2 unidades da minha banca quando o Lens chegar a 1,72, tá? O Race 5 do Lens, beleza? O risco aqui ele é baixo, tá? A liga e o jogo, ele puxa muito para o under, a Ligue 1 da França, tá? Nos últimos jogos do Lens, ele realmente demora a abrir o placar e ele faz muita pressão fazendo escanteio, tá? Um risco improvável aqui é o Lens fazer uma goleada no primeiro tempo, que é improvável, e aí ele não vai atacar mais, coisa que não aconteceu em nenhum jogo da Liga do Lens, tá? Então essa aqui eu considero a melhor aposta do dia, beleza? Indo para a League 2 da Inglaterra, eu vou fazer uma aposta aí no Notts versus o Salford, tá? Esse jogo ele vai começar aí às 15h45 também, é o Notts. Eu gosto também de fazer apostas a favor do Notts, eu também tenho já a green no canal aqui desse time, tá? O que vai acontecer aí? O Notts, ele tá jogando a League 2 da Inglaterra, tá? A League 2, ela tem aí o G7, que é o playoff para subir para a League 1, tá? E o Notts ele está em 6º colocado, ele está dentro aí do playoff. O Notts, quando ele joga contra times da sua faixa de tabela, ele consegue marcar aí 5 ou mais escanteios, tá? Ele está sem marcar no HT há 5 jogos, e isso é muito bom para a gente que vai apostar no HT, porque se ele não está marcando no HT, ele vai fazer mais escanteios, consequentemente. Isso as estatísticas me mostram, tá? E todas as vezes que ele fez o Race 5 foram justamente nessas ocasiões, tá? Ele só não fez num único confronto direto contra o Salford o Race 5. O resto ele fez contra o Salford, tá? E falando um pouco sobre o Salford, ele é um adversário do meio da tabela. Ele não tá com muita must win. Must win é a necessidade de vitória, tá? Ele tá com uma diferença aí de 10 pontos contra o Notts, tá? O Salford, ele tem uma média de conceder escanteios de 5,5 e no HT é 3, tá? Então eu sempre estou tentando unir o útil ao agradável, né? Um time que marca muito escanteio no HT e um time que concede muito escanteio no HT. Beleza? Vocês estão conseguindo entender a mecânica da coisa? Um time que não marca muitos gols no HT, faz muitos escanteios no HT, vai pegar um adversário que não faz muitos gols, que concede muito. Vocês estão entendendo as coisas se encaixando? É assim que se cria um método, quando você consegue entender uma tendência no futebol. E isso demora um tempinho, entendeu? Então, o que eu vou fazer aqui? A aposta. Eu já fiz essa aposta, tá? É o Notts Race 5, aqui, ó. Notts Race 5 pagando 1,66. E ao vivo eu vou esperar essa odd valorizar e chegar a 1,80. Qual é o risco dessa aposta? O risco é o Notts ganhar o HT e parar de marcar. Coisa que aconteceu somente uma vez em 10 jogos, tá? Mas mesmo assim tem risco, tá? Esse é o único risco. No único confronto direto, o Notts perdeu o primeiro tempo e fez o Race 5. Vocês estão entendendo? No único confronto direto entre ele e o Salford, o Notts ele perdeu e acabou fazendo o Race 5. Então o risco dessa aposta aqui é baixo, tá? E eu vou utilizar aí 2 unidades, uma pré-live e outra ao vivo. Entenderam? Indo para a Championship, que é a 2ª divisão da Inglaterra, eu vou fazer uma aposta aí no Burnley. O Burnley, ele é um time lá da parte do alto da tabela. Quem acompanha a Championship, eu gosto muito de acompanhar aí os campeonatos da Inglaterra. Eu posso dizer que eu compreendo bastante aí o que acontece na Liga da Inglaterra, tá? O Burnley, ele é um dos primeiros colocados, ele está disputando a ponta do campeonato com o Leeds. Eles dois têm 85 pontos aí na tabela. O Leeds, quem acompanha, é um time muito forte aí na Championship, né? Ele é um monstro na Championship, mas na Premier League ele é um gatinho, né? Olha, esse jogo aí do Burnley, ele promete, tá? Porque tá com uma extrema necessidade. O Leeds, ele tá capengando aí nas últimas rodadas e o Burnley quer aproveitar essa oportunidade aí, tá? O Burnley, ele possui uma média aí de 6,8 escanteios marcados
em casa, e mesmo quando ele ganha o HT, ele continua marcando escanteio, tá? Ele só não fez o Race 5 justamente contra o Leeds e contra o Sheffield. Mas aí é compreensível, pois são equipes muito fortes, são muito parelhas, mas quando ele pega uma equipezinha fraquinha ali do meio da tabela, ele dá uma amassada, tá? Falando sobre o Norwich ele tá no meio da tabela, ele não consegue nem subir nem descer, tá sem necessidade, tá sem motivação, tá? Perdeu as suas duas últimas partidas fora de casa e só teve duas partidas em que ele terminou com mais escanteios que o adversário, tá? Entre nove oportunidades, ele só terminou com mais escanteios em 2 jogos. Então, assim, o Norwich ele tá zero bala, digamos assim, né? Ele nem fede nem cheira. E nos dois últimos confrontos contra o Burnley venceu a quantidade de escanteio, tá? O que eu vou fazer aqui? Olha, aqui no Burnley eu vou esperar valorizar, tá? O Race 5, ele não tá pagando legal, tá 1,50, mas eu tô com medo aqui do Burnley fazer um escanteio logo no início e a gente perder a aposta. Então o que eu vou fazer, tá? Eu vou esperar essa odd valorizar. Se o Burnley tomar um gol, eu já vou entrar logo no Race 7 pagando aí no mínimo 1,66, tá? Mas o Burnley tem que ficar atrás do resultado. Aí eu te falo qual é o risco aqui dessa aposta. O risco realmente é o Burnley abrir o placar nos primeiros 10 minutos, fazer um gol logo em seguida, aí sim realmente vai ser um risco para a gente, tá? Mas fazendo somente um, ainda vai continuar marcando. Então o risco aqui é se o Burnley fizer os dois, tá? Dentro das estatísticas, dentro do estudo, o Burnley, quando ele abre um gol de diferença, ele continua marcando escanteio. Mas se ele fizer dois, ele já dá uma parada. Então esse aqui é o risco dessa aposta, tá? E indo aí para o último jogo, eu gosto de fazer também aposta no Campeonato Argentino, mas não é em todo jogo, tá? Vai depender muito das equipes. Normalmente eu gosto de fazer apostas no Banfield, no Boca Juniors, Vélez, Independente e River Plate, tá? Normalmente são essas equipes que eu gosto de trabalhar, porque são muito fortes em casa, tá? E esse jogo vai ser o último que eu vou trabalhar, vai ser às 7 horas da noite. E o Banfield ele precisa muito da vitória, pois ele está na zona do rebaixamento, tá? Quem não conhece o Campeonato Argentino, eu vou explicar rapidamente. São 30 times divididos em 2 grupos e o Banfield ele está aí na zona do rebaixamento do seu grupo, tá? O Banfield ele é um time aí tradicional da Argentina, só que ele está passando um momento muito complicado, tá? E isso é muito bom para a gente que vai apostar nos escanteios, porque time pressionado sem vitória faz escanteio adoidado, tá? E faz poucos gols. Se fizer, é umzinho no máximo, tá? E no último confronto direto, ele fez o Race 5 e marcou 6 escanteios contra o Rivadavia, tá? Além dele fazer o Race 5, ele ainda fez 6 escanteios. Ele só não fez o Race 5 contra times fortes, né? Que é o Huracan, Argentino Júnior e Tigre. Esses times que eu mencionei, não é que eles são fortes no escanteio, eles são fortes na vitória, entenderam? Agora, o Rivadavia, ele está no meio da tabela, ele possui uma média aí de 6,3 escanteios cedidos, é muito escanteio que ele cede quando ele joga fora de casa, tá? Ele marca mais gols no primeiro tempo do que o Banfield. Então isso é muito bom pra gente, porque o Rivadavia ele tem uma tendência a marcar mais gols no primeiro tempo do que o Banfield. Consequentemente, o Banfield vai para cima tentando o empate e vai fazer aí os escanteios que a gente precisa, tá? Olha, essa aqui eu considero a aposta com mais risco. Se vocês não quiserem entrar, eu vou compreender, tá? Até porque todas as apostas que eu mando aqui no YouTube, mando no Telegram, digamos assim, vocês não têm obrigação de entrar, tá? Mas eu tenho também aqui uma responsabilidade de passar qual é o risco. E essa aposta aqui realmente tem risco, tá? Mas eu quero arriscar uma unidade aí no Banfield para marcar o Race 5, tá? O risco aqui é que dos últimos 9 jogos, o Banfield ele marcou só 3 gols. Então, assim,
contra times medianos e fracos, ele sempre marca aí o Race 5, tá? Mas não deixa de ser uma aposta de risco. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Tá? O Banfield ele não tá marcando gol no primeiro tempo, ele tá mais tomando. Mas mesmo assim tem o risco dele chegar a fazer só 3, 4 escanteios, tá? Mas mesmo assim ele consegue marcar o Race 5, tá? Então Banfield o primeiro a marcar 5 escanteios, pagando aí no mínimo 2, beleza? Essa é uma aposta de risco, tá? Para deixar claro aí para vocês. E só para reforçar, na sexta-feira eu vou mandar aí para vocês um super bilhete de ODD aí alta, tá? Claro que o risco é muito alto também, mas eu vou deixar lá no meu Telegram, no meu Instagram, os prints das apostas que eu já consegui assim, beleza? Então, se você gostou aí do meu conteúdo, gostou das informações que eu passei, deixa o like, compartilha o vídeo. Caso você não seja inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e vamos para cima, hein? É jogo responsável, viu, galera? Não esqueça disso. Um grande abraço para todos e vamos para cima. Fui!